quando eu olho para as Escrituras aqui, eu vejo Paulo não olhando para isso, eu vejo Paulo olhando para uma eternidade, meus irmãos. Eu vejo Paulo olhando para outros valores. Olha o que ele vai dizer no versículo 4: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida, meus irmãos. Ou seja, nosso corpo, você talvez não está sabendo disso, mas o seu corpo está gritando, sabe por quê? Sabe quando nós teremos uma saúde plena aqui neste mundo? Nunca teremos uma saúde plena aqui neste mundo, nunca, porque este corpo é um corpo pecaminoso, e ele está ainda que vivo, no processo de decomposição a cada dia, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o corpo dele está gemendo, porque ele está querendo o céu, ele está querendo o céu, ele está querendo a glória, ele está querendo estar com o Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. A tenda, meus irmãos, não vai suportar muito tempo. Ele está dizendo, ele está angustiado, não porque ele não quer ser despido. Quando ele fala bem assim, meus irmãos, olha só, quando ele fala assim, não porque queremos ser despido. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero morrer, mas eu queria que o Senhor voltasse agora para buscar a sua igreja. Eu queria ser revestido agora neste momento. Eu queria ser revestido agora para que o mortal seja, ou seja, o corpo mortal seja absorvido pela vida, meus irmãos. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? A oração nos conecta a Deus, mas, enquanto estivermos neste corpo aqui, existe um limite até onde a gente vai. Há um limite até onde, com esse corpo humano, nós podemos ir. Existem dimensões que nós não podemos ultrapassar. O próprio Deus falou isso para Moisés, que Moisés queria ver a face de Deus. O Senhor falou, não posso te mostrar a minha face, porque ser humano nenhum pode ver e ficar vivo. Mas com o corpo glorificado, nós podemos desfrutar de uma plenitude maior de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, o que eu vejo aqui em Paulo eu não vou dizer ambição, mas é uma sede por uma plenitude maior de Deus em sua vida. É como se ele tentasse chegar no máximo em que como humano poderia chegar aqui na terra, e agora ele já entendia que se ele quisesse mais, ele tinha de estar talvez com o Senhor lá na glória. E se essa fosse a condição de ter mais de Deus, então ele preferia ir para a glória, para estar com o Senhor. Essa era a sede de Paulo. Paulo tinha uma sede por Deus, Paulo amava a Deus, Paulo queria cada vez mais de Deus, irmãos. Paulo tinha uma sede insaciável da presença de Deus. Nada, a vontade de Deus nunca, ele sempre queria mais de Deus. A gente pode perceber isso aqui. E ele vai dizer no versículo de número 7, vou repetir o texto: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança. Olha o que eu falei para vocês: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Os irmãos acham que Paulo está mentindo aqui? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos ser sinceros. Eu não vou pedir para levantar não, mas quem teria coragem de dizer isso aqui hoje? Eu prefiro deixar esse corpo hoje e estar com o Senhor. Quem preferia fazer isso hoje? E olha que eu falei como é que vai ser a nossa vida aqui, irmãos.
E olha o que eu falei, como vai ser a nossa vida. Mas quem ama, quer tanto Deus a este ponto de falar isso que Paulo falou aqui, ó. Falar isto aqui. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele falou que seja pela morte ou que seja pelo arrebatamento, eu estou cansado desta vida aqui. E olha que Paulo trabalhava para Deus, irmãos. Paulo trabalhava para Deus. Mas será que era angústia? Será que era problema? Não. Porque Paulo entende que era leve e momentânea tribulação. Não era por causa da angústia. Não era por causa das enfermidades. Não era por causa de nada disso, meus irmãos. Paulo queria estar com o Senhor. Não é porque Paulo não tinha estrutura para passar por aquela luta, mas é porque Paulo queria mais de Deus. Paulo não estava numa UTI, né? Ali talvez já respirando por aparelhos, não, talvez já com morte cerebral, não, Paulo não estava assim. Paulo estava muito bem, ele estava muito bem mesmo, meus irmãos, muito bem de saúde, e ele fala, eu prefiro estar com o Senhor. Não é por causa da luta não, porque a luta é leve e momentânea, é porque eu amo Deus de verdade, é porque eu quero mais de Deus. Eu sei que neste corpo aqui, eu não posso alcançar, eu não posso ter o que Deus tem para mim, então eu quero estar logo com o Senhor, meus irmãos. Glórias a Jesus. Você quer ver um pouco da aprovação de Paulo? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Que vai dizer o seguinte: porquanto não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É o que Paulo vai colocar aqui no seu texto. A ponto de desesperar da própria vida. Quantas provações, meus irmãos, quantas provações, mas não era por conta disso que Paulo queria deixar este corpo, não era por causa disso. Paulo queria deixar esse corpo porque ele almejava ter um corpo glorificado, irmãos. Porque neste corpo que nós estamos aqui, nós não podemos ter alguma intimidade maior com Deus que esse corpo não permite. Paulo compara